A paz do Senhor seja contigo, com a sua família, a sua casa. Hoje é domingo, estamos aqui para ministrar um estudo bíblico que lhe vai ajudar muito, que lhe vai abrir o seu horizonte espiritual e compreender certos acontecimentos mundiais, e também vou falar um pouco da soberania de Deus. Sou o Bispo Vandunen, em nome da minha família. Também quero transmitir os cumprimentos deles a você. Seja bem-vindo a esta lição, a esta palavra do Senhor. Eu oro para que Deus abra o seu entendimento para a palavra de Deus, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, revela a sua vontade e ajude-o a afirmar-se em Cristo na palavra, até aquele dia em que Jesus Cristo virá para buscar, arrebatar a sua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Então esteja atento, esteja comigo, em espírito, e vamos começar. Ok, vamos ao nosso estudo, e o título deste estudo é Os Acontecimentos no Mundo e a Soberania de Deus. Há muito filho de Deus que está confuso, ainda não entendeu o porquê que estes acontecimentos mundiais, há problemas que afetam inclusive a vida daqueles que confessam Cristo, que professam Cristo, que são crentes e são filhos de Deus. E eu quero ajudar você a entender nessa pequena lições aquilo que está a acontecer para fortalecer você na fé, ajudá-lo a manter-se firme nesta caminhada com Cristo. E eu vou ler Mateus 24, onde Jesus Cristo fala o sermão profético, o princípio das dores. E no versículo 36 a 44, disse Jesus: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo, ou duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Palavra do Senhor. Eu quero voltar a ler o versículo 44. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, há de vir a hora em que não pensais. Palavra do Senhor. Talvez você gostaria que eu falasse de prosperidade financeira, material, falasse de cura divina, saúde, falasse de coisas que te agradassem e não falasse dessas coisas que muitas das vezes fazem com que a nossa consciência nos pese, porque muitos de nós não estamos preparados para a vinda de Cristo, ou para receber Cristo quando Ele arrebatar a sua igreja. Muitos de nós ainda estão adormecidos no pecado, na boa vida entre aspas, vivendo as coisas do mundo. Nós estamos a viver tempos proféticos, em que as profecias do nosso Senhor Jesus Cristo estão se fazendo cumprir. Os finais dos tempos. Jesus está breve para vir e arrebatar a sua igreja
os seus santos para uma vida eterna com Deus. Mas nós estamos a ver um mundo em que foi posto por Deus na balança. Deus pesou o mundo, está a pesar o mundo, está a pesar os homens. Mas vemos coisas acontecerem, vemos que nações chamadas desenvolvidas e também subdesenvolvidas estão preocupadas com uma nova vaga do Covid-19. E se antes essa vaga atingia os velhos, já de muita idade, nós estamos a ver que já são jovens, porque há negligência por parte dos jovens, há uma vida libertina, as pessoas não estão a respeitar as regras de proteção contra a contaminação deste vírus, o coronavírus. Então, a tendência é que os países, nações, governos estão se preparando para uma nova vaga em que prevêem já a contaminação e a morte de mais pessoas e talvez num número superior à anterior vaga, que acalmou durante uns dias, uns tempos, mas voltou de novo à carga. E eu quero dizer a você o seguinte: Deus é soberano, Ele é criador e Ele é soberano sobre a sua criação. Ele cumpre tudo em todas as coisas que Ele criou. E estes acontecimentos estão a abalar o mundo, estão a afetar a vida de pessoas, não é ao estranho conhecimento de Deus. Deus sabe, e Deus está no controle das coisas, porque Ele permitiu que essas coisas acontecessem, por razões várias, que fez com que a taça do pecado da humanidade esteja a transbordar e desperta a ira de Deus, e Deus permitiu que essas coisas estejam a acontecer para levar os homens à reflexão, e também a sua igreja, porque a igreja de Cristo também estava a corromper-se, estava a prostituir-se perante as coisas do mundo, estava a ser contaminada pelas concupiscências do mundo. Portanto, não há nada que aconteça neste mundo que não seja do conhecimento de Deus. E eu quero ler uma passagem bíblica que está em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, que diz o seguinte, para entendermos um pouco da soberania de Deus. Isaías 40, versículos 21 a 23 diz o seguinte: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentais para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os seus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É interessante, né? Deus é soberano. Deus, diz aqui, está sentado sobre o globo da terra e aos seus olhos os moradores da terra são como gafanhotos. Ele estende os seus como cortinos e rola como tenda para neles habitar. Escuta, Deus criou os céus e a terra segundo a sua soberana vontade. E ao criar os céus e a terra e tudo quando ele existe, Deus sentiu-se agradado, porque tudo quanto ele fez ao sétimo dia, ele qualificou como muito bom. E deu a nós homens algo muito bom, algo que foi criado com prazer, e deu a Adão para governar o mundo e todas as coisas que foram criadas por Deus. Mas o homem falhou, o homem pecou. E desde então que o homem falhou, na pessoa de Adão e de Eva,
a terra foi amaldiçoada. A terra ficou sob maldição. Assim como o homem morreu espiritualmente. Embora viva, é alma vivente, mas espiritualmente ele é morto. E só em Jesus Cristo ele pode receber de novo a vida que havia perdido desde Adão. E o que tem destruído o mundo é o próprio homem. Ele autodestrói-se e destrói tudo quanto de precioso Deus lhe deu. Aqui em Daniel, vemos um acontecimento com o rei Nabucodonosor, em que o rei Nabucodonosor se engrandeceu muito, engrandeceu-se de tal maneira que a soberba senhorou-se dele. E Deus lhe deu um sonho, em que Deus, na sua soberania, haveria de mostrar-lhe quem é que manda, quem é o Senhor, quem é o Criador. E ao seu serviço encontravam-se homens ligados às trevas. Ao serviço do rei estavam caldeus, astrólogos, adivinhadores, etc, etc. E o rei Nabucodonosor chamou estes homens para a interpretação do sonho. E nenhum deles conseguiu interpretar o sonho. Por quê? Porque eles não estavam ao serviço de Deus e não tinham o Espírito de Deus. Eles estavam ao serviço das trevas, do diabo. Eram agentes do diabo, servos do diabo. E só para você ver o seguinte, um pormenor. Embora Nabucodonosor não era um servo de Deus, com um chamado sobre que o Espírito Santo estava sobre ele, Deus o considerava servo dele. Por quê? Porque ele estava numa posição de autoridade legada sobre a terra, sobre os reinos que estavam sob o domínio de Babilônia, do rei Nabucodonosor, os persas. Então o que é que aconteceu? Deus falou-lhe através de sonhos. Deus fala inclusive o pecador através de sonhos. Aconteceu com Faraó, o rei do Egito, e teve que ser José que pelo Espírito de Deus interpretou os sonhos, porque o Faraó também trabalhava com astrólogos, serviam esses servos das trevas, mas nenhum deles conseguiu ter acesso à mente do Senhor para receber a interpretação do sonho. E a Faraó teve que ser José, e o rei Nabucodonosor teve que ser Daniel. E quando Daniel esteve a falar com o rei, no capítulo 4, versículo 17, Daniel disse ao rei: esta sentença por decreto dos viadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, e até mais baixo dos homens constitui sobre eles. Depois, no versículo 26, depois que Daniel falou da sentença de Deus para a sua vida e para o seu reinado, no versículo 26 disse Daniel: e quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o Senhor o seu reina. Portanto, rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. E no versículo 34 a 37 diz: mas ao fim daqueles dias, e esse é o testemunho do rei Nabucodonosor, depois que Deus lhe trouxe de volta a memória como um homem. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada,
e segundo a sua vontade, ele opera com os restos dos seus moradores da terra, não há quem possa estrovar a sua mão e diga que fazes. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico a lei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Palavra do Senhor. Amém. Então, por esta palavra nós podemos ver que Deus é um Deus soberano. Ele é a autoridade suprema e Ele exerce poder sobre todas as coisas por Ele criada. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas nos céus e na terra, e tem autoridade de todas as coisas sobre todas as coisas dos céus, da terra e debaixo da terra. Ele é Senhor. Ele é Criador. Tudo quanto nós somos e tudo quanto existe nesse mundo foi criado por Ele. Ele é soberano, Ele tem controle de todas as coisas. E todo aquele que se ensoberbece acima da majestade de Deus, da autoridade de Deus, da soberania de Deus, sofre sempre consequências. E o que está a acontecer aqui neste mundo hoje, essa pandemia de Covid-19 e mais outras coisas que virão, para que a profecia de Cristo se faça cumprir até aquele dia que Cristo vem arrebatar a igreja e que Cristo vai destruir tudo, os céus e a terra e tudo. Eu quero dizer a você que não é estranho. É permissão de Deus para levar os homens a refletir, para mostrar aos homens a incapacidade deles mesmos se governarem, para trazer os homens ao arrependimento e considerarem que há um ser superior acima deles, capaz de trazer soluções, se tão somente haver arrependimento e conversão em Cristo. Porque tudo isto veio, mas da mesma forma também acabará. Assim como tem acabado várias pandemias que já surgiram anos atrás, nas gerações atrás, assim também será com essa pandemia. Mas, enquanto o homem persistir no pecado, contra a autoridade de Deus, contra a soberania de Deus, contra a santidade de Deus, quantas pessoas mais morrerão? Então o problema não está em Deus, o problema está no homem. E Deus quer ajudar as pessoas. Deus quer ajudar as pessoas. Deus quer ajudar os governantes. Deus quer ajudar a encontrarem soluções para os problemas que afligem a humanidade. Nós estamos a ver um mundo em convulsões políticas, um mundo em que há manifestações contra as políticas injustas dos governantes, dos governos, um mundo que em tempo de pandemia as pessoas manifestam-se e inclusive não respeitam as regras de proteção contra esse vírus que está a ceifar vidas, um vírus muito traiçoeiro. Não temem as consequências que pode advir daí e já estão preparados para uma nova onda em que vão morrer pessoas. Por que essas coisas acontecem? Vamos já desenvolver o tema na segunda lição. Deus abençoe, esteja conosco. Amém. Por que essas coisas acontecem? Vamos já desenvolver o tema na segunda lição. Deus abençoe, esteja conosco. Amém. Muito bem, a paz do Senhor continua sendo contigo. Nós vamos dar continuidade à nossa lição, essa é a lição número 2. E eu quero lembrar a você que provavelmente que vai ouvir no vídeo
ruídos de viaturas a passarem, movimento, algumas vozes. É que nós estamos a fazer a gravação, estamos a gravar não no estúdio, mas estamos a fazer a gravação fora onde o ambiente é natural, tem um jardim, tem plantas e pronto, estamos sujeitos a isso. Depois algum dia teremos a oportunidade de fazer gravações em estúdio. Isto é uma obra de fé e, como você sabe, com a fé consegue-se coisas e tudo no seu devido tempo. Então, por que estas coisas acontecem? Eu vou ler para vocês aí as 24, versículo 3, ou versículos 1 a 6. Diz assim: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e despreza os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como o vendedor, ao que empresta como o que toma emprestado, e ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada, e os habitantes nela serão desolados. Por isso, repito o versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Palavra do Senhor. Escuta, eu quero dizer aqui o seguinte: os problemas que afetam a humanidade, que assolam esta terra, não devem ser atribuídos culpa a Deus. Porque Deus criou o homem com o livre-arbítrio e com o poder de criar coisas. Este poder criativo no homem faz com que o homem invente invenções para poder gerir este mundo, esta terra que lhe foi posta sob governo, mas que perdeu o governo, o domínio e a autoridade. Ele submeteu-se a Satanás e Satanás passou a ser o governador deste mundo. Então, o que é que Satanás faz? Satanás aproveita-se do pecado no homem e da ignorância do homem para usá-lo para as coisas más, para os seus propósitos malignos. E muitas das invenções que o homem inventa é inflamada pelo inferno, inflamada por Satanás, pelos espíritos malignos, para a prática do mal. De maneiras que, se por um lado o pecado contamina a terra, por outro lado o homem inventa coisas sob a influência maligna para a prática do mal. E como consequência, ele mesmo autodestrói-se, destrói a terra, destrói o meio ambiente que Deus lhe deu. Portanto, as culpas não podem ser atribuídas a Deus, porque é escolha, é decisão livre dos homens em rejeitarem a sabedoria de Deus, e onde não existe a sabedoria de Deus, e onde se rejeita a sabedoria de Deus, aí entra a loucura do diabo. Por isso é que está a acontecer essas coisas. Em Ezequiel 14, diz o profeta: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela a fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Job, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová.
Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas assolarem, que fica assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Job estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. Mas é que alguns estarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, é que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que eu trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Esta profecia acerca da justiça dos castigos de Deus sobre Jerusalém também é-nos recomendado ter em conta nós nesses novos tempos, nesta nova aliança e nesses últimos acontecimentos. Deus é permissivo, e quando a taça do pecado do homem transborda, a ira de Deus se levanta e Ele permite que essas coisas mais aconteçam para o homem ser chamado à razão, a refletir sobre a sua conduta, para os governos refletirem sobre as suas políticas egoístas que atentam contra princípios estabelecidos por Deus. Assim como aconteceu com o rei Nabucodonosor e aconteceu durante a história da humanidade. E Deus está aqui a dizer que, ainda que estivessem esses 3 homens, Noé, Daniel e Job, por causa da justiça deles, apenas eles livrariam as suas almas. Por que Deus se refere a esses 3 homens? Nós estamos a ver aqui Noé. Noé, segundo a Sagrada Escritura, referenciada em Gênesis 6, versículos 8 a 9, Noé era justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Daniel era também temente a Deus, fiel, ele tinha um espírito excelente e não se achava nele vício algum. Poderá consultar o capítulo 6 de Daniel, os versículos 3 e 4. Job, igualmente, era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Poderá ver em Job, capítulo 1, versículo 1. Escuta, embora Deus tenha delegado autoridade na igreja e nas nações o governo civil, na igreja os 5 ministérios de Cristo, que é o apostolado, o apostólico, o profético, o pastoral, o evangelista e o mestrado. Deus, na sua soberania, Ele pode permitir certos acontecimentos para abalar o mundo, para trazer juízo sobre as coisas mais, as práticas mais
dos homens que atentam contra princípios estabelecidos por Deus e que ultrapassam os limites estabelecidos pela soberania, autoridade de Deus. Portanto, não é estranho que essas coisas estejam a acontecer, porque ao longo da história da humanidade aconteceram e ainda vai acontecer mais. Ouve-se falar da peste negra na China, uma peste que já constitui uma ameaça para a pandemia a nível mundial, se não forem tomadas medidas de prevenção para prevenir a humanidade desta contaminação. Então, isto que está a acontecer é um problema de César, ou seja, dos governos que governam este mundo, a autoridade civil delegada por Deus no mundo. E é responsabilidade do César resolver este problema. Dura o tempo que durar, César terá que resolver o problema. E enquanto durar isso, haverá limitações. E nós vemos que o mundo parou. O mundo está a ser pesado por Deus. E o mundo estabeleceu regras. Muita coisa parou. A economia mundial está na balança. Os políticos estão na balança de Deus. Todas as obras que o homem realiza e na sua soberba julgava-se superior a Deus, estão sendo pesadas. E nós estamos a ver as limitações. Nós estamos a ver quebras econômicas. Nós estamos a ver a redução no crescimento econômico das nações. Nós estamos a ver acontecimentos em que está a suscitar movimentos de contestação a nível mundial em vários países, onde as pessoas já perderam o medo desse contágio do Covid-19 e manifestam-se por causa do racismo, por causa de políticas egoístas dos governos da terra, e manifestam-se sem, inclusive, respeitar as regras de distanciamento comunitário ou social. E isto está a trazer ameaças de uma nova onda do Covid-19. Então, nós vemos que Deus é soberano. Ele representa uma autoridade e suprema. E Ele tem todo o poder de todas as coisas nos céus da terra e a autoridade de todas as coisas sobre todas as coisas nos céus da terra e debaixo da terra. E quando Ele decide operar, não há quem o possa impedir, nem os chamados grandes homens de Deus. O que nós podemos fazer nessas situações em que Deus, na sua soberania, permitiu que essas coisas aconteçam? O que devemos fazer? Nós temos que olhar para Deus. Deus é um Deus de aliança. Com Noé estabeleceu uma aliança em que Deus, por Ele mesmo, decidiu não mais destruir a humanidade através do dilúvio e de outros acontecimentos. Com Daniel revelou coisas, acontecimentos futuros, e prevendo a vinda do Messias, Jesus Cristo. Com Job, ele manifestou a sua grandeza, revelou a sua grandeza e o seu poder, dando a Job o conhecimento perfeito de Deus. Quando ele pensava que conhecia Deus, acabou por tomar conhecimento que não conhecia Deus tão bem como ele julgava conhecer. Então, Deus, na sua soberania, Ele faz coisas, mas Ele é um Deus de aliança. Ele é fiel à sua aliança. Ele não faz nada em prol do homem sem estabelecer uma aliança com Ele. E nós temos que entender isso. Deus, na sua aliança, Ele garante, por um lado, por sua misericórdia, que a humanidade não seja consumida no todo. Por isso, essa pandemia de coronavírus, a seu tempo, irá desaparecer. Ficarão algumas sequelas. Depois que se implementarem as vacinas e outros recursos, tudo vai desaparecer. Porque César tem que resolver esse problema.
Mas Deus, na sua aliança, também protege as pessoas que não são crentes. Protege aqueles que estão a caminho da salvação. Mas com relação a nós, filhos de Deus, com relação a nós que nos convertemos a Cristo e servimos Deus, confessamos Cristo como Senhor e Salvador, no meio do exercício da soberania de Deus e da sua autoridade, Deus nos protege. Deus protege-nos. E neste princípio da aliança que Deus estabelece, Deus, Ele faz a sua parte. E nós também devemos fazer a nossa. Porque há responsabilidade para ambas as partes. Então, na aliança com Deus, se nós formos infiéis à aliança, Deus permanecerá fiel. Ele não pode ser infiel a Ele mesmo, nem infiel à sua palavra. Ele permanecerá fiel a si mesmo, fiel à sua palavra. Se nós negarmos a Deus com os nossos achos, eu é que sei, com a nossa sabedoria humana, com os nossos pecados, Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele permanecerá fiel a Ele e à sua palavra. Continuará a ser Deus, a pensar como Deus, a agir como Deus, a falar como Deus, tomar decisões como Deus. Então, nessa relação com Deus, quando nós somos infiéis e o negamos, os prejudicados somos sempre nós, homens, nunca Deus. Na lição seguinte vamos prosseguir. Deus abençoa, permanece.